Alô pessoal, hoje nós estamos aqui com um entrevistado muito especial. Eu estou falando do meu amigo Johnny Manetti, que conheço há mais de 20 anos, estivemos juntos na Secretaria Nacional de Economia Solidária e hoje ele é o CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e está aqui com a gente para falar de reciclagem. Johnny, tem chance da gente conseguir avançar a reciclagem? Porque eu escuto falar de reciclagem há muito tempo. E nós aqui na Amazônia, por exemplo, não conseguimos entabular e ver nenhuma política de reciclagem que se torne uma política pública de fato, com resultados. E muita gente fala e se reclama porque as pessoas não querem. As pessoas não querem cuidar da cidade, as pessoas... É isso mesmo. O que é que a tua experiência te diz? Tem jeito, mas tem muito trabalho para fazer. Muito bom estar aqui, viu, na UNAMA, com vocês. Acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é envolver o conhecimento que a gente tem sendo produzido nas universidades brasileiras. A gente produz muito conhecimento e manda para fora. Nós temos que aproveitar o que a gente está produzindo aqui. Então, de um lado, a gente precisa convencer as pessoas que tem que reciclar, tem que separar, tem que destinar corretamente o resíduo, mas do outro lado, a gente precisa de tecnologia. Porque do jeito que as coisas são feitas hoje, não justifica. Então a gente tem que pensar como que a gente conecta essas coisas. Poder público investindo, tecnologia sendo muito produzida nas universidades brasileiras, inclusive, e elevação de consciência da sociedade como um todo. E uma coisa também que falam muito é assim, que 80% do que é passível de reciclagem é produto da indústria. E que se for fazer a reciclagem, muita gente vai ficar sem emprego. Procede isso? Então, a discussão da reciclagem envolve a reciclagem da ocupação também econômica? Olha, Rui, na verdade, os discursos e as justificativas, elas buscam sempre responder ao modelo de economia que a gente vive, onde se minimiza custo e maximiza resultado. Então, toda vez que a gente vê a produção gerando grande resultado, a gente sabe aonde vai parar a maior parte desse resultado. Então, hoje, a gente tem um país, aqui falando só do Brasil, que gera em torno de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. Pelos estudos que já existem, a gente tem algo em torno de 50% desses resíduos que estão na fração úmida ou no orgânico, um pouco mais de 50%. Para fazer uma conta mais fechada aqui, vamos deixar por 50%. Outros 50% seria o resíduo seco ou o rejeito. E se fala que do resíduo seco, a gente tem aí em torno de 60%, 70% de material reciclável. Dentro desse material reciclável, então a gente teria uma fração de 30% a 40% de embalagens. Então veja, na composição gravimétrica, como a gente chama, quando a gente analisa o resíduo, o que a gente tem? A gente tem uma fração importante, com potencial de ser reciclável. Nós estamos falando de algo em torno de 27 milhões de toneladas por ano de materiais potencialmente recicláveis sendo gerados no Brasil. E dentro dessa fração, uma parte então é embalagens, porque nós temos que lembrar, a indústria é responsável por colocar um volume muito grande de embalagens no mercado, que é a maior parte do resíduo que a gente gera na nossa casa, mas também é a indústria responsável por produzir todo o resto. A gente hoje no Brasil está falando muito de logística reversa de embalagens, e isso é super importante. Mas e o colchão? E a cama? E o Tetra Pak? Enfim, a gente tem um conjunto de produtos que não embalagens, que também são gerados e que ainda não receberam o tratamento que deveriam ter recebido. Sim. A questão da reciclagem, era bom você também passar dados da importância para pensar no novo modelo de desenvolvimento. Muitas empresas ainda produzem uma embalagem que responde à necessidade de preservação do seu produto, mas ao mesmo tempo são embalagens com potencial muito baixo ou nenhum potencial de reciclabilidade. Então, segue o mesmo conceito de produção linear. Extrai, produz, vende, consome, descarta. Bom, já faz muito tempo que a gente é alertado, algumas décadas, na verdade, pelo Leonard Boff,
a respeito da capacidade que a gente tem de consumir mais do que o planeta tem para nos oferecer. No ano passado, o dia do esgotamento, ele foi, salvo engano, ali na primeira quinzena do mês de setembro. Então, no ano passado, na primeira quinzena do mês de setembro, a gente consumiu todos os recursos naturais que seriam admissíveis de serem consumidos durante um período de um ano para suprir as necessidades da humanidade. Então, hoje a gente já deve estar a quase 2 planetas por ano. E os resíduos, eles fazem parte desse processo. A gente fala muito, e é importante que a gente esteja atento à questão dos combustíveis fósseis, pelo seu potencial de geração de gases e por todo o resto do impacto que ele gera no meio ambiente, mas nós não podemos perder de vista que os combustíveis fósseis, eles também são matéria-prima para produzir os produtos que a gente consome e gera como resíduo na nossa casa. Os polímeros que vêm do petróleo, eles eram já o rejeito e encontraram nas embalagens uma forma de fazer com que os rejeitos do petróleo tivessem nova aplicação econômica. Não, e veja, estimulando a economia do petróleo que emite o gás estufa, né? O estufa. Nesse momento em que a gente está conversando, está acontecendo o INC4, né, a discussão sobre o Tratado Global do Plástico lá no Canadá. A última edição que foi em Paris eu acompanhei mais de perto, e nesse momento, essa edição ela ocorre no momento em que a própria ONU vem dando alertas, um atrás do outro, de que o nosso tempo está esgotando. Então, esse tema específico, por exemplo, do plástico, é um tema que nós precisamos tratar, mas nós precisamos tratar com consciência. O meu sentimento, Arroio, às vezes, é que muitas pessoas que têm poder de decisão, elas jogam para a torcida e não enfrentam o problema com a gravidade que ele tem e de frente como deve ser enfrentado. Então, por exemplo, não adianta a gente trazer a discussão do banimento do plástico. A sociedade, da forma como ela está organizada, a nossa necessidade de consumo que a gente estabeleceu hoje, a gente não tem condição de banir o plástico. Agora, a gente tem condição de banir o plástico de uso único, nós temos condição de banir o microplástico. Eu não sei se todos que nos assistem sabem, mas tem microplástico no creme dental que a gente utiliza. Tem microplástico em produtos de beleza. Tem microplástico numa série de produtos que a gente consome e que é um tipo de material que você não tem como descartar. Ele sai no esgoto, ele vai para os rios, ele acaba desaguando no mar, e isso tudo é que está gerando o maior problema, porque quando você tem um plástico volumoso, você tem alguma chance ainda de recuperar. O microplástico não tem solução. Então, veja, nós não temos que defender o plástico, mas nós não podemos também ter um posicionamento que não é execuível. E aí a gente responde... Eu acho que tem que ser estratégico. Nós temos que ser estratégico. Então, microplástico, plástico de uso único, esse nós temos que enfrentar e esse nós temos que interromper agora. E pensar um plano de médio e longo prazo de transição, em que outros tipos de materiais possam ser utilizados. No Brasil, especialmente, a gente tem uma diversidade, uma riqueza natural, que nós temos capacidade de gerar soluções para o planeta. E acho que isso é algo que o nosso poder público, o Estado brasileiro precisa entender. O resíduo para o Brasil, ele é uma potente estratégia de impulsionamento da economia brasileira para colocar o Brasil numa posição estratégica em termos de geração de energia, em termos de soluções para o setor produtivo. O que eu queria dizer para vocês é que o Dione, ele coordenou o fim do lixão Gramacho. Então me fala como foi essa experiência concreta, porque agora já vamos para a prática. O desafio colocado era, alguém precisa ir lá ajudar a organizar a governança do processo e solução para os catadores. E eu fui, né, porque acho que a gente, quando tem vínculos com origens de quem precisou muito correr atrás, batalhar e enfrentar os desafios para seguir em frente, a gente se anima com essas coisas. Eu sei que é um pouco também da tua história, né? E eu fui muito com a ideia de, bom, eu vou sentar, eu vou montar um plano com a turma, nós vamos montar estratégias. E quando eu cheguei lá, eu percebi o seguinte: ou eu venho aqui para dentro com esses caras, ou não tem conversa. De visita não dá. Não dá. E a partir daí eu fiquei 2 anos indo diariamente para o lixão de Gramacho,
que fica na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e tinha dias que dava para ir embora, tinha dias que não dava para ir embora. Digamos que o pacto social em alguns lugares, em alguns territórios, muito no Rio de Janeiro, mas hoje a gente vê em outros lugares do Brasil também, tem regras um pouco diferentes, né? Então, o que a gente percebeu lá? Eu até gravei um vídeo uma vez, o pessoal fez um mini documentário lá da experiência de Gramacho, quem quiser procurar, acha no YouTube, Catadores de Sonho, conta um pouquinho do que a gente fez lá e um galpão que a gente conseguiu colocar para os catadores. Eu até comento esse vídeo o seguinte, ó, você precisava ter muita informação sendo levada para as pessoas, e veja, não era levar informação do jeito que a gente queria passar, você tinha que levar informação do jeito que a turma conseguia apreender. Você precisava ter muita reunião. Eu até brinco que alguns processos históricos de organização do povo trabalhador nos ensinaram alguns métodos que eu tentei aplicar lá. Então a gente tinha lá um grande enfrentamento que era feito entre catadores organizados em cooperativas e os catadores que eram chamados catadores da rampinha. O lixão, quando você está num lixão, o caminhão vai lá, joga, aí vem uma retro, vai empurrando, e o pessoal ia botando os pedaços de madeiras, assim, onde eles iam subindo para catar na rampa. Então, esses catadores eram os catadores que atuavam de forma individual. Aí, o que a gente propôs, porque a turma realmente tinha muita divergência? Então, vamos montar um conselho de lideranças. 25 catadores de cooperativa de um lado, 25 catadores individuais, representantes individuais do outro. Aí com 50 estava ficando inviável conversar. Aí a gente disse assim, então vamos fazer o seguinte, a gente tira um grupo de 15, que vai ser 7 de um lado, 8 do outro, que vai organizar a agenda para trazer para os 50 conversarem. E nesse processo todo, o que a gente percebeu? Que os catadores queriam basicamente, depois de 30 anos, tinha gente que estava no lixão há mais de 30 anos. Eles queriam basicamente receber algum dinheiro no bolso para pensar no que fazer. E todo mundo dizia o seguinte, não, isso é alguém que está inventando, não é os catadores, porque os catadores nem sabem pedir isso e tal. O que a gente fez? A gente parou o lixão pela primeira vez, depois de 30 anos, e a gente fez uma grande assembleia dos catadores. Foram mais de 1.300 catadores que se reuniram, a gente preparou essa assembleia, produziu um documento, botou uma mesinha em cima do lixão, que ficou de 7 da manhã de um dia, 7 da manhã do outro, que tinha trabalho à noite, onde qualquer catador podia chegar lá na mesinha, tinha uma pessoa com papel, o que você quer? Eu quero casa, anota. O que você quer? Eu quero receber, anota. Então a gente foi anotando tudo, sistematizou com um trabalho muito bonito, que envolveu várias assistentes sociais do município, técnicos do estado, produziu um documento de uma folha, foi para uma assembleia com mais de 1.300 pessoas, montou 15 grupos de trabalho, todo mundo debateu o documento e no final, numa grande assembleia, num CIEP, em Duque de Caxias, eles aprovaram a agenda política deles, a agenda de necessidades, de demandas, que depois foi entregue num documento gigante para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 200 páginas, com lista de presença, foto, enfim. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. Eu aprendi, nesses 2 anos, em Gramacho, 10 vezes mais do que eu tinha aprendido toda a minha vida anterior e muito menos do que eu vou aprender daqui para frente, não tem nenhuma dúvida. Com certeza, isso aqui é fundamental para nós aqui da UNAM, que é mostrar que não existe teoria sem prática. Né? Assim como entender que toda prática é orientada por uma teoria. Nós temos aqui várias carreiras que cuidam mais da parte tecnológica. O pessoal da engenharia, aí tu pode falar um pouco da engenharia reversa, o pessoal do design, que também pensa soluções nessa área, né, entre outras profissões. Mas vê só, tu falaste que o principal não foi a tecnologia técnica, foi uma tecnologia social, foi a governança. Ou seja, se não mudar o comportamento, a compreensão sobre o processo, você não consegue avançar para, por exemplo, o fim do lixão ou um cotidiano de reciclagem. Tu tens essa compreensão também? Arroio, quando eu venho numa universidade e encontro um cara que nem tu, que tem essa compreensão que tu nos passou agora sobre a necessidade dialógica entre teoria e prática, isso me anima. Por quê?
A gente tem uma tradição de produzir conhecimento sobre os outros e para os outros. A gente precisa entender que cada pessoa tem a sua capacidade, cada pessoa tem a sua limitação, cada pessoa tem a sua expertise. Por exemplo, aqueles catadores tinham uma capacidade de identificar os tipos de material que eu não fazia ideia. Tinha um negócio que eles faziam para saber o tipo específico de plástico, que era tacar fogo. Dependendo da cor da fumaça que saía, veja, não é o método que a gente quer utilizar, mas eles desenvolveram métodos. E eu tentei me apropriar um pouco, no bom sentido, daquilo que eles já tinham desenvolvido, para tentar juntar com o conhecimento que eu tinha e devolver. E para o momento que a gente vive hoje da reciclagem, Arroio, do desafio da recuperação e destinação adequada dos resíduos, isso é fundamental. Nós precisamos aproximar o mundo acadêmico, a produção intelectual, o desenvolvimento tecnológico da realidade que a gente vive hoje no tema gestão de resíduos. E veja, eu estou falando sim de design de embalagens, eu estou falando sim de melhor aproveitamento dos materiais que têm potencial de serem reciclados. Eu estou falando sim de maximizar a utilização de matéria-prima virgem, mas eu estou falando também no desenvolvimento de novos modelos de negócio. Eu estou falando da gente conseguir dar vamos chamar assim, um banho de loja nesse nosso conceito de qualificação profissional para esse tipo de segmento. A gente acha que vai formar o cara para ser gestor de uma cooperativa com um curso de qualificação de 180 horas. Às vezes eu fico 5, 6 anos na universidade e eu ainda saio carente de conhecimento, de informação. Mas eu penso que como nem todo mundo ainda tem a possibilidade de ter acesso a um centro acadêmico, a uma universidade, como muitos de nós tivemos, né? Eu fui me formar agora na pandemia, né? Eu agradeço pelas oportunidades de melhora que o Brasil teve entre 2003 e 2010, porque isso me deu condição de procurar uma universidade, mas fui me formar bem mais velho. Então, mas a gente tem muita gente que não teve essa oportunidade. Então, para quem está nos ouvindo, para quem está dentro da universidade, eu sempre digo, veja, produza conhecimento, aproprie-se dele, mas não esqueça que o seu conhecimento só tem sentido se ele fizer sentido para a vida de alguém. E senão, é um conhecimento que vai só nutrir a nossa necessidade, mas não vai colaborar com o planeta, com a sociedade. Essa questão do conhecimento realmente é uma questão central. Muitos autores, eu inclusive entendo que o conhecimento que está no centro das grandes disputas da humanidade, seja na política, seja na economia. E a solução para o problema dos resíduos, todos eles, que passa pela reciclagem, exige uma articulação do conhecimento com a educação. Como é que tu vês isso? Por exemplo, tem chance da gente avançar a reciclagem sem educação ambiental? O primeiro ponto é o seguinte: hoje os grandes ativos internacionais são aqueles aplicados em grandes conglomerados de informação e comunicação. Esses são os grandes ativos hoje que circulam nas bolsas de valores globais. A gente até tem algumas pesquisas no Brasil que falam que 70% das pessoas estão dispostas a separar o seu resíduo, mas uma grande parte delas não sabe como fazer. Então a gente tem um primeiro ponto aqui, que é informação. E as campanhas de educação ambiental, é por isso que me parece que as universidades entrando nesse processo podem ajudar muito. É que as grandes campanhas de educação ambiental que você vê hoje no Brasil, elas servem para promover a marca que criou a campanha, menos do que para promover a campanha que vai levar a informação. Então a gente precisa ter muita informação, a gente precisa ter campanhas de mobilização, de educação ambiental, mas aí tem um outro eixo aqui que talvez seja o nosso maior desafio. A gente precisa ter investimento público em processos de coleta e destinação de resíduos que sejam eficientes. E veja, você vai conscientizar a pessoa, você vai levar informação para ela vai separar o resíduo dela, ela bota na frente da casa dela e não aparece ninguém para coletar. E aí ela fica se perguntando, poxa, mas faz sentido esse esforço que eu estou fazendo? Então, você precisa ter essa combinação com o investimento público
para que você tenha um sistema de coleta eficiente e uma destinação adequada. Hoje, a maior parte dos resíduos que a gente coleta pelos serviços públicos de limpeza pública vão para os aterros. E aí vem um outro passo. As cooperativas de catadores, elas são muito importantes nesse processo. Elas são uma realidade, elas mobilizam pessoas, trabalhadores que têm uma condição de formação mais limitada e que acaba fazendo com que a reciclagem seja a única atividade deles. Então nós temos que olhar para essas pessoas, precisamos atender, fazer investimento, mas nós precisamos ter consciência que nós não vamos resolver o problema do resíduo no Brasil só com os catadores. Nós precisamos ter outras tecnologias e mais investimento. Então, por exemplo, quando a gente pega uma grande cidade, você tem uma parcela de coleta seletiva, que no Brasil em média vai de 4% a 5%, que esse resíduo é coletado, e que em muitas cidades, nas maiores, vai para as cooperativas de catadores. E está legal. E os outros 95%? O que você faz? Você leva para enterrar. O que nós estamos defendendo hoje, Arroio? Nós precisamos ter grandes plantas semi-mecanizadas na entrada desses aterros, que possam receber o resíduo comum e que possam ver o que daquilo pode ser aproveitado, porque dali você vai ter material potencialmente reciclável que não foi para a coleta seletiva e que acabou sendo descartado no resíduo comum e que você pode aproveitar. Você tem o orgânico, que pode ser separado, pode ser utilizado de diversas formas, seja para fazer adubo ou outras finalidades que a gente já encontra hoje. Você tem rejeito com poder calorífico, que pode ser transformado também em energia. Você tem a possibilidade, por exemplo, do vidro, que muitas vezes você não consegue vender numa condição boa. Hoje tem tecnologia para produzir areia com o vidro, quer dizer, levar o vidro de volta para a origem dele, né? Então você tem hoje muita tecnologia que pode ser aplicada para ampliar a capacidade dos resíduos que são recuperados e destinados para reciclagem, e isso tem que andar no mesmo passo das ações de educação ambiental, senão se educa, conscientiza, orienta, e na hora da pessoa descartar, ela não tem solução para o resíduo que ela separou. E você vê sinais nessa direção de políticas públicas capazes de dar essa lógica? Veja, a gente tem algumas iniciativas em prefeituras que têm olhado de forma diferente para a organização do sistema de gestão pública de resíduos, que têm aproveitado aquilo que é estabelecido na Lei 12.305. A Lei 12.305, ela já indica uma prioridade de contratação de cooperativas de catadores, e depois a Lei de Licitações Novas, ela trouxe essa possibilidade. Então as cooperativas de catadores hoje podem ser contratadas por uma prefeitura sem passar por um processo tradicional de licitação que a gente conhece. Então existem iniciativas nessa escala. Os governos estaduais têm regulamentado a logística reversa de embalagens. Isso é muito importante, porque a maior parte dos resíduos que tem na nossa casa são embalagens. Não tem um produto que a gente esteja vestindo ou que a gente olhe para o lado aqui que não tenha vindo dentro de uma embalagem. Então isso é uma medida importante. Eu particularmente tenho discutido muito com o governo federal, em especial com a Secretaria-Geral da Presidência, que lidera o Comitê Interministerial de Catadores, a necessidade de um plano mais ousado para fechar os mais de 2.000 lixões que o Brasil tem. Então isso também é um ponto importante. Muitas organizações da sociedade civil têm produzido novos modelos de negócio. Eu convido aqui todos a procurarem informação, por exemplo, sobre uma organização que chama Recicleiros. Eles têm um modelo inovador que envolve prefeitura, que envolve cooperativa de catadores e que trabalha eficiência na gestão de negócios. E nós, inclusive, estamos propondo um modelo novo de negócio para dar tração, para ampliar a capacidade de recuperação de resíduos, que vai ter a sua primeira unidade implantada aqui em Belém, que chama Acelera Escola de Reciclagem. Opa, excelente, fala disso. O que nós estamos chamando disso, Arroio? Nós vamos ter uma empresa que vai montar uma planta semi-mecanizada, que vai receber o resíduo da coleta comum, o da coleta seletiva continua indo para as cooperativas, não afeta o negócio das cooperativas, mas pega aquele resíduo que ia ser enterrado, antes de ser enterrado ele vai passar por essa planta. E nós vamos tentar aproveitar da melhor forma possível esse resíduo, tendo
a menor quantidade possível de pessoas metendo a mão em resíduo. Porque tem tecnologia hoje. Vou fazer um parênteses aqui, isso é impressionante. Você tem hoje médico que opera de Nova York laparoscopia, né, vídeo, o cara está lá em Londres e o médico está operando ele. Agora, a nossa tecnologia para separar resíduo é meter a mão. Quer dizer, eu fui conhecer tecnologia fora do Brasil. Né? Eu fui conhecer na França, fui conhecer na Alemanha, fui conhecer no Canadá. A gente tem tecnologia que não vai separar 100%, mas vai separar 90%, vai separar 80%, 70%. Então a gente usa a tecnologia, essa planta vai ter essa tecnologia, vai ter sensor óptico, vai ter separação de resíduos por gravidade, vai ter separação de rejeito, vai ter separação de orgânico, e ela vai ser um negócio, porque veja, independente das coisas que a gente deseja e acredita, essas iniciativas elas estão inseridas na economia capitalista, em um mercado, com perdão da palavra, que é cão, e que vai para cima de todo mundo. Então eu preciso botar em pé um negócio que tenha capacidade de ter viabilidade econômica e que ao mesmo tempo, nesses termos de mercado, que tenha capacidade de concorrer. Então, essa unidade ela vai atuar como uma empresa de mercado. Qual o diferencial que nós estamos trazendo para ela? Nós estamos convidando as cooperativas para serem sócias do negócio. Então, se o negócio der resultado, ele precisa remunerar o negócio para que o negócio consiga se manter, mas a gente vai distribuir parte desse resultado com os catadores de materiais recicláveis. E para além disso, nós estamos usando, depois a gente tem um vídeo que eu vou passar aqui para a universidade, vocês podem compartilhar, incluir aqui o link, que ele explica o que é essa Acelera Escola de Reciclagem. Lá a gente diz o seguinte: nós queremos unir teoria e prática. Além de ter uma unidade que opera, que tem um negócio que precisa ser viável economicamente, a gente vai construir espaços para fazer qualificação profissional. Seja para o catador que quer melhorar na atividade que ele já desenvolve, ou seja para o cara que quer fazer outra coisa na vida. E, de novo, Arroio, nós não vamos inventar a roda. Sabe quem que nós vamos procurar para nos ajudar com isso? Vocês aqui, o Sistema S e outras instituições que tenham qualificação, que tenham conteúdo, que tenham oportunidade de gerar. Nós temos que distribuir conhecimento. Por isso nós estamos chamando de Acelera Escola de Reciclagem, inclusive muito inspirado em grandes educadores que, de alguma forma, orientaram a nossa formação, como o nosso querido Paulo Freire. E o outro Paulo Singer. E o Paul Singer, óbvio. Singer, né? Nosso querido Paul Singer. Então, Johnny, satisfação, uma honra ter você aqui. Prazer. Conosco. E fica essa aula aí de que a gente tem que reciclar. Mas a reciclagem começa